E aí, renovados, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso canal. É muito bom estar aqui nessa live, nesse nosso quadro SPR Talks, hoje de número 13, falando sobre o desafio de pregar no Ministério Pastoral. Que bom ter você aqui. Já estamos aí recebendo os nossos amigos. Ricardo Lachê, já dando a sua saudação aí para o nosso convidado nessa noite, reverendo, reformado, renovado, avivado, Clodoaldo. Pastor Wendel Porto também, aqui de Anápolis, já sintonizado aí com a gente. Seminarista Christian Miguel, de Rondônia, aqui ligadinho com a gente. Samuel também já está aqui conosco. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado pela presença de vocês aqui com a gente. Estamos iniciando a nossa live de hoje sobre o desafio de pregar no Ministério Pastoral. Eu sou o pastor Johnny Dias, diretamente aqui do nosso Seminário Presbiteriano Renovado, Brasil Central, em Anápolis. Estamos aqui nessa sexta-feira, juntamente com um convidado muito especial, filho dessa casa, filho da nossa nação renovada, pastor Clodoaldo Brito, que já está aqui conosco e vai nos conduzir nesse tema sobre o desafio de pregar. Então, este mês já recebemos com muita alegria o pastor Diego Xavier falando sobre pregação e hoje estamos continuando falando sobre este desafio de pregar no Ministério Pastoral. Na próxima semana eu vou ter mais novidades para vocês. Então, se inscreva no canal, deixe o seu like e venha com a gente. Estamos cheios de novidades, estamos aproveitando esse ambiente virtual. Nós temos o nosso curso online de teologia. Vamos lançar o curso ao vivo. Então, você que está aí nos acompanhando, fique ligado em nossas redes sociais, tá? E seja muito bem-vindo a essa live de hoje. Um abraço para o pastor Aécio, lá de Rolim de Moura, Rondônia. Direto de Amargosa aí, o reverendo Ricardo Lachê. Pastor também de Feira de Santana, não sei aqui, talvez a pronúncia possa errar, mas o pastor Clodoaldo depois vai mandar um abraço aí para você, meu amado. Olha quem está aqui também, pastor Ramsés, nosso reverendo lá em Barueri, São Paulo. Mas, sem delongas, vamos chamar o nosso convidado dessa noite, pastor Clodoaldo Brito dos Santos. Olha ele aí. Olha quem está aí. Boa noite, pastor Clodoaldo. Boa noite, pastor Johnny. Boa noite a todos que já estão aí nos acompanhando. A pronúncia, pastor Johnny, é Ariosto Moreira. Pastor, aí. O co-pastor do pastor Gerson, enfim, passou lá em Feira de Santana. É o tesoureiro, é o homem do dinheiro, é o tesoureiro do presidente da Bahia. Um abraço, pastor. E também o Ricardo Lachê, meu brother. Coisa Você sabe boa. Que o pastor Ricardo Lachê, ele conseguiu trocar a fralda de mim quando eu era criança. Olha só, será que tem história, pastor Clodoaldo? Aí tá. Olha, estamos com a Bahia, estamos com Brasília, o César aí, Rondônia, São Paulo, enfim, o Brasil conectado aqui, a nação renovada ligada aqui nessa live de hoje. Olha aqui, está aqui também o Vitor Calil, nosso seminarista de São Luís. Um abraço para a ilha de São Luís, para o nosso presbitério do Maranhão. Enfim, muita gente. E eu queria, pastor Clodoaldo, que o senhor se apresentasse. Eu sei que o senhor é um pastor presbiteriano renovado já há alguns anos, tem aí uma boa história. Então, por gentileza, né, quem ainda não tem o privilégio de conhecer, fala aí um pouquinho de quem é Clodoaldo Brito dos Santos. Pastor Clodoaldo Brito dos Santos, filho de seu Raimundo, hoje está com o Senhor. Dona Eva Maria, hoje com 80 anos. Filho ali de Pau-Brasil, extremo sul da Bahia. Nos convertemos a Cristo e fomos ao Seminário Presbiteriano Renovado e hoje, depois de passar por algumas igrejas aqui, passamos por 3 igrejas, estamos já aí há alguns anos. Nós estamos completando, indo para o 16º ano aqui em
Jequié, na primeira igreja presbiteriana renovada de Jequié. Caminhando aí, são já mais de 20 anos de ministério, né? Oh, meu Deus. Iniciamos, nos formamos em 99 e já assumimos o campo naquele ano, em dezembro daquele ano, e já vamos aí para 21 anos de ministério. Glória a Deus. Irmãos, eu estou muito à vontade, porque o pastor Clodoaldo e eu fomos contemporâneos aqui do seminário, e como eu, um abraço para a família do pastor Clodoaldo, eu não me lembro aqui o nome da esposa e das filhas, mas eu sei que ele tem 2 filhas, como eu, então, queria que ele falasse o nome dela. Vitória, sim, minha digníssima e amada esposa, minha companheira, enfim. Karen, a minha filha, que já tem 17 anos, esse ano já faz 18 anos. Olha só. E Vivi, a minha caçula, que tem 14 anos, vai fazer 14 anos agora também em setembro. O tempo passa, né? Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua família, pastor Clodoaldo. E, então, o pastor Clodoaldo é o nosso pastor, então, lá na primeira IPR de Jequié, é o nosso presidente abençoado do presbitério da Bahia. Então, ele vem do sul da Bahia, onde era um presbitério só, hoje nós temos 2 presbitérios. Então, pastor Clodoaldo, o senhor se converteu lá no sul da Bahia, sempre foi lá em Pau-Brasil, mas me fala onde veio, então, esse chamado, a sua vinda para o seminário, esse chamado para o ministério. Compartilhe um pouquinho conosco. Nos convertemos aí no final de 89, adolescente, e nós, então, tínhamos ojeriza de crente e renovado, pior ainda. Olha só. Nós morávamos perto, a igreja para ser renovada era uma cabanazinha de madeira, forrada de telha de cimento, e nós jogávamos pedras daquele povo. E eu dizia, se algum dia for crente, Deus me livre de ser, jamais, nunca serei dessa e tal igreja presbiteriana renovada. Olha só. E conhecendo nas férias do pastor da igreja, o pastor Leone, ele levava sempre uma missionária que é a filha aqui de Jequié, que hoje é minha ovelha. E ela, então, nós a conhecemos e ela nos começou a convidar, falando do evangelho de Cristo para nós, e insistentemente. É uma pessoa deficiente visual, mas que tinha uma visão maravilhosa do reino e insistiu. E durante uma semana nos evangelizando, olha só, nós aceitamos a Cristo em uma mensagem dela, e eu lembro como hoje, no Salmo 100, ela falava da alegria de ter o Senhor como pastor. Fomos discipulados pelo pastor Elione, e sempre nos orientando, sempre tínhamos o desejo ardente pela palavra de Deus, era algo que ardia no nosso coração, até que em 97 ele nos enviou ao seminário presbiteriano renovado de Anápolis. Então era ainda o pastor Marcos Zendo, o diretor, né? Isso. Mas já estava na transição. Estava na transição. O pastor Ivaí estava vindo dos Estados Unidos, e ele assumiu. Então, nós fomos a primeira turma do pastor Ivailton aí, na primeira turma. Maravilha, pastor. Coisa boa, né? Já tem, então, mais de 20 anos. Estou aqui lembrando, né, da formatura, de todo esse processo, de todo esse momento importante na vida da gente, que é o seminário. Toda a turma que chega aqui, nós já temos a chegada esse ano da turma de número 29, ou assim, já são 30 turmas, né, que o seminário recebeu. O seminário vai completar em 30 anos, né? Então, assim, é muito bom ouvir a sua história também, porque é pensar um pouquinho tudo que Deus está fazendo na nossa história. Então, o senhor voltou para o presbitério da Bahia, está aí já... Quantos anos em Jequié o senhor está pastoreando? Eu estou há 15 anos aqui. 15 anos em Jequié. Indo para o 16º, porque nós chegamos... a gente está indo já para o 16º ano. Glória a Deus. E assim, pastor Clodoaldo, me vem aqui à mente, né, que você sempre foi, assim, dedicado e esmerado com as suas pregações. Eu lembro dos seus esboços. Lembro dos computadores aqui no seminário, que você digitava lá, fazia aquela impressão.
Então, eu sei que você sempre zelou pela pregação, pela pesquisa, é aí um grande pregador, prega com paixão, realmente com dedicação. Mas quando que veio esse sonho de escrever sobre pregação? Porque uma coisa assim, é o seminário, né? Uma coisa é o campo, mas você deu um outro passo, está aqui, irmãos, né? O livro do pastor Clodoaldo, o desafio de pregar no ministério pastoral. Como que nasceu esse sonho? Como que surgiu isso no coração? Ô, pastor Johnny, na verdade, escrever nasceu de um sonho, nasceu de um propósito que nós tínhamos acabado de sair de seminário e fomos trabalhar com essa questão de formação de líderes e percebemos que a maioria dos presbíteros nossos não lhes fora ensinado, eu falo na minha experiência, né? Não lhes fora ensinado como ser presbítero. Então, nasceu no nosso coração em escrever um manual do presbítero, e nós o fizemos. E o pastor, o então presidente, então diretor da editora Aleluia, teve a brilhante ideia de pegar esse manual e juntar com o regimento interno, opção de fé, e nós... mas esse livro em si, nós tínhamos o propósito de escrever, não era de escrever sobre homilética, né, porque tem muito material, mas falar dessa experiência, pastor, púlpito, ovelhas, entendeu? E a gente, então, em uma manhã de quinta-feira, acordamos, fomos para o ciclo de oração com as irmãs, e eu ouvi claramente a voz de Deus dizendo que era para eu colocar isso em papel, para eu escrever. Eu saí daqui de casa, fui para a igreja e fui perguntando, Deus, como é que eu vou fazer isso? Chegando lá, depois da oração, um presbítero Givaldo, um homem de Deus aqui, no momento do ciclo de oração, ele falou, olha, o Senhor manda te dizer que você acordou assim hoje, e ele te falou assim, você não sabe, você disse que não sabe como fazer, e ele manda dizer, apenas escreva. E em 15 dias a gente conseguiu escrever esse material. E aí deixou lá, porque essa questão da publicação não é fácil. Olha. Deixou lá e isso tem mais de 5 anos que esse material estava lá. Somente o ano passado que, novamente, a gente, tratando com os nossos presbíteros, tratando com alguns pastores, entendemos que era momento da gente fazer a publicação. Pegamos alguns depoimentos de alguns pastores nossos aqui, um presbítero meu, além do reverendo Gildásio Reis e do Hernandes Dias Lopes, que escreveu um depoimento também, acerca desse desafio de pregar. Então, esse material, esse livro surgiu desse propósito nosso com Deus, e, volto a dizer, não é um tratado homilético, nem hermenêutico, a gente não ensina como pregar, mas a gente fala da experiência da pregação no ministério pastoral, e a gente vai falar dos desafios múltiplos aí desse propósito. Coisa boa. Então aí, irmãos, estamos acompanhando então a história de como surgiu, de como esse sonho nasceu, como esse projeto nasceu, e mais do que isso, tornou-se uma realidade. Que privilégio, né, assim, de escrever, de publicar. Então, o pastor Clodoaldo está aí lançando este novo livro, Desafio de Pregar, como ele diz. Não é um livro de homilética ou de exegese, mas é um livro onde ele compartilha essa experiência do púlpito, essa experiência pastoral. E eu quero agora, pastor, então, que a gente entre aqui na nossa conversa sobre essa temática do livro, então, o desafio de pregar no ministério pastoral. Eu já tive o privilégio de ler, já tive o privilégio de falar com o autor sobre o livro, e agora nós vamos debater aqui juntos, irmãos, para que você possa também ser provocado a essa leitura e a essa reflexão. Eu achei bastante interessante a sua proposta, pastor, porque o senhor começou o livro falando aqui um pouquinho sobre, colhendo, melhor dizendo, os depoimentos, né, de algumas pessoas, de alguns pastores, pessoas tanto de referência e expressão nacional, como o reverendo Hernandes, e o senhor também trouxe achei muito lindo,
testemunho do seu presbítero, do seu companheiro, aquele que está mais próximo de você. Como que foi esse aspecto? Por que o senhor começou o livro, o Desafio de Pregar, colhendo esses testemunhos, esses depoimentos sobre esses desafios? Eu tenho as minhas limitações e eu sei o que é desafio para mim e o que eu tenho facilidade. Então, aquilo que é desafio para mim talvez não seja para você. E eu queria... O propósito, a gente teve esse insight aí de pegar alguns depoimentos, eu queria saber de fato o que desafia esses pastores, colegas aqui próximos, como o pastor Gilbenil, que também é filho dessa casa aí, pastor Duval Sim. também, que é aqui, companheiro nosso do presbitério, Lion, que é o presbítero aí que nós fazemos referência, que tem nos ajudado demais. Ele é que tem nos ajudado na ministração, na pregação expositiva aqui na igreja, inclusive compartilhando com os outros presbíteros o ensino. Então, o propósito, na verdade, foi um insight, eu achei interessante, que eu queria saber a visão deles também. Legal. E eu quis colocar justamente na íntegra. Eu não queria apenas eu fazer uma narrativa do que eles, mas que eles mesmos fizessem. E sinceramente, eu acho que ficou lindo demais. Eu acho que Deus direcionou demais cada um deles, e cada palavra me inspirou ainda mais. Isso, porque, como o senhor disse, foram depoimentos que vieram do coração e da experiência de cada um. Então, realmente, nos faz refletir sobre isso. Mas tem uma coisa muito linda aqui, que é o capítulo inicial, que você fala que a pregação é a sua realização ministerial. Então, aqui eu estou tendo a mensagem do pastor Daniel Braga. Ele está lembrando aqui, o pastor Daniel, nosso presidente aqui do Presbitério Brasil Central, professor na nossa casa também. Meu colega também de Roma. Ele falou assim, ó, eu lembro do pastor Clodoaldo digitando no velho computador XT. Acho que o pessoal nem lembra. O monitor. O disquete era desse tamanho, assim, mais ou menos. Então, pastor, essa realização, ela veio desde quando? Assim, por que o senhor faz questão de falar dessa realização? Pastor Johnny, eu sempre me envolvi com tudo. Eu me converti, eu sempre me envolvi com tudo. Exerci diversas lideranças da igreja. Era metido, inclusive, até não sabe, mas inclusive já toquei bateria na igreja. Olha mas só! Mas nada, tocava bateria, mas nada me chamava tanta atenção como não somente as mensagens do meu pastor, como de outros pregadores que vinham ali em conferência na igreja, e cada vez que eu os ouvia, isso ardia no meu coração. E a gente, na época, trabalhava na roça, pra você ter uma ideia, e eu sempre fui muito tímido mesmo. E eu me lembro uma vez que o meu pastor chegou para mim, eu estava trabalhando na construção da igreja, e ele falou, vai para casa, eram umas 3 horas da tarde, vai para casa, você vai preparar, que hoje você vai pregar. E eu fui para casa e preparei, apesar do nervosismo, eu preparei, falei, no mínimo eu vou falar aqui 1 hora. Sim. Quando eu comecei a pregar, 2 minutos já tinha acabado todos os argumentos. Mas isso ardia no meu coração. E eu ia para a roça, e a minha região é a região cacaueira, eu trabalhava nas roças de cacau, e eu pregava para os pés de cacau. E eu garanto para você que muitos pés de cacau se converteram através da minha mensagem. Eu pregava demais naquele cacaueiro. Mas, enfim, isso ardia no meu coração. Era algo que, de fato, ardia no meu coração. Logo, pegando algumas instruções do meu pastor, também o pastor da Presbiteriana do Brasil, pastor Gerson, que hoje é da Renovada, voltou à Renovada, está em Feira de Santana, deu um curso de homilética ali, então a gente pregava naquele sul da Bahia inteiro, em parte de Minas, Presbitério Teoflotone. Quando fomos ao seminário, já pregávamos em vários lugares, apesar de não ter uma instrução, eu falo mais acadêmica, né? Mas, assim, eu sempre me realizei. Isso, para mim, é a maior realização da minha vida, do meu ministério, é esse lidar com o ministério da pregação, a pregação do ministério pastoral. Glória a Deus. Isso é muito importante para o coração do pastor. Porque, como o senhor vai trabalhar aqui no livro,
existe um diferencial entre aquele pastor conferencista, aquele que passa lá o final de semana com a gente, mas o pastor é aquele que está dando a nutrição semanal. Ele tem diante dele ali a sua congregação semanalmente, e eu penso que mesmo neste lockdown, nessa situação que nós estamos vivendo atípica dessa pandemia, onde os pastores estão aí com a transmissão do culto, não é a mesma coisa, mas assim, é um outro desafio, mas é o pastor que leva essa nutrição. Por que o senhor fez essa diferença, então, do conferencista e do pastor? O senhor poderia aprofundar um pouco mais para nós? Sim, é porque, como eu te disse, eu sempre fui muito influenciado pelo meu pastor, que era o pastor local, e eu percebia que o meu pastor, ele pregava com mais propriedade dentro da realidade da comunidade. Entendeu? Legal. Então, a gente até trata disso no livro, uma coisa que a gente trata no livro, que é uma linha tênue entre você vai fazer uma visita ou recebe alguém no seu gabinete e a pessoa vai para você tratar do problema com ela, está passando por alguma dificuldade, mas à medida que você vai ouvindo a história dessa pessoa, aconselhando, seja lá na casa, chega cá no gabinete pastoral, você percebe que aquele problema não é somente daquela pessoa. Há a necessidade de se tratar disso através do púlpito. E como fazer isto, por exemplo, sem cair na questão ética, sem a pessoa entender que e você está, na verdade, pegando informações e está dando indireta, né? Está pegando o exemplo dela para exortar a igreja. Como você fazer isso? Você tem que fazer uma leitura e ser muito espiritual, inclusive conversar com a pessoa com quem você conversou, com quem se abriu com você, com quem aconselhou-se com você, para fazer entender que aquilo não é um problema somente dela. Aquele é um anseio de muita gente da congregação, e você, como pastor, precisa tratar disso. O conferencista, ele vem ali, prega, e tem muita gente que, como a gente costuma dizer aí, que pica o fumo, na verdade, não conhece a realidade, mas grandes conferencistas vêm ali e ele prega a palavra, e é para toda a igreja, obviamente, mas ele vai embora. Quem trata dos problemas diários é o pastor. Quem sabe das necessidades diárias da igreja é o pastor. Quem é o profeta, esse profeta que traz uma resposta de Deus para os anseios da congregação, é o pastor que conhece essa realidade. Então, a gente admira demais os grandes conferencistas, né? Que são apenas conferencistas e não pastores locais, porque ele tem que disponibilizar-se de tempo para viajar, mas eles, por exemplo, um conferencista, ele prega uma mensagem, a mesma mensagem o ano todo, às vezes. Ele vem aqui, prega aqui, e eu, como pastor local, por exemplo, eu tenho 3 cultos na semana. 3 não, 4, porque ainda tem a EBD, né? Sim. Sem falar de tarde de bênção, de ciclo de oração, que às vezes, se for necessário, a gente ir lá. Mas eu tenho que pregar para o mesmo público uma mensagem diferente em várias vezes por semana. Então, daí a questão desse desafio e essa diferença que a gente trabalha no livro, justamente essa aí. Muito bom, pastor Clodoaldo, a sua colocação. E esses dias eu ouvi um grande conferencista e ele falando também esse aspecto. Valorize o seu pastor local, porque ele conhece você, conhece as suas necessidades, os seus problemas, e é ele que vai realmente pastorear você. Então, cada um tem o seu papel, e um pastor local, realmente, ele tem esse desafio de conectar ao coração da sua comunidade, da sua congregação. E é muito bom estar aqui, meus irmãos, nessa live, nessa noite. Quero mandar um abraço aí para o Laion, que é o presbítero que dá o depoimento aí, companheiro aí em Jequié, do pastor. Pastora de Bielson, lá em Rondônia também, Rolim de Moura aqui conosco. E quero mandar um abraço para o pastor Aldrey, o Fábio Júnior Leitão também, que está conosco, o pastor Mazola de Goiânia, a IPR de Codiá também, que está aqui conosco,
Então, quero agradecer a audiência de todos vocês nessa live hoje sobre os desafios de pregar no Ministério Pastoral com o nosso amigo, o pastor Clodoaldo Brito. E ele traz aqui um capítulo, gente, que eu achei muito interessante, que é sobre o desabafo pastoral, que está em contraste com a integridade da pregação. Pastor Clodoaldo, o púlpito é lugar de desabafo? Fala mais sobre isso. Nunca foi e nunca será. Enfim, nós temos a tendência, nós somos seres humanos. E muitas vezes nós somos feridos. Eu lembro de uma experiência em no meu segundo campo, cidade, e tinha uma irmã lá da igreja que era professora secular, né? E ela, então, era sempre frequente aos cultos e começou a faltar em alguns cultos. E eu falei, sentindo a falta dela, chegou na igreja e eu falei, irmã Felisberta, esse não é o nome dela não, é o nome fictício. Não, Felisberta, eu tenho sentido sua falta. A senhora tem faltado? Não, porque eu resolvi fazer uns salgados aí para vender. E aí eu estou faltando a culto para fazer esse salgado. Eu falei, não faça isso não, a senhora tem o emprego que Deus te deu e tal. Senão eu vou pedir a Deus para tirar. Eu brinquei com ela, senão eu vou pedir a Deus para tirar esse emprego. Peça para você ver. É o meu emprego e o meu salário que te sustenta. Obviamente, a gente sabe que não é, né? Quem sustenta o ministério pastoral é Deus. É Deus quem. O dízimo é do Senhor. Quem sustenta é Deus. Embora os dízimos dos irmãos tenham uma importância muito grande, né? Mas quem sustenta o ministério pastoral. E sabe que deu vontade de naquela noite falar sobre isso? De falar isso para a igreja. Sabe que deu vontade de fazer um desabafo. Eu me senti muito ferido. Enfim, esse é só um exemplo. Mas púlpito não é lugar de desabafo. Você está atrás do púlpito e você não pode falar de você mesmo, falar dos seus sentimentos. Púlpito é lugar de falar da palavra de Deus, da vontade de Deus. É o que Deus tem para falar com a igreja. É a vontade de Deus para a igreja. A mensagem de Deus para a igreja é Cristo. Somente Cristo, nada além de Cristo. Então, púlpito nunca foi e nunca será lugar para desabafo. E junto com isso, a questão da mensagem encomendada, né? Mensagem encomendada também. Nós não tem como falar sobre desabafo pastoral sem falar da mensagem encomendada. Nós constantemente corremos o perigo, como pastor local, de pessoas que encomendam certas mensagens. Então, vem alguém lá e fala de uma queixa de algum irmão e sugere, pastor, você poderia falar sobre unidade na igreja. Sim. Pastor, você poderia falar sobre amor para com os outros. E eu conto até no livro uma experiência de um colega amigo meu. Eu não era pastor ainda, mas ele gostava da filha de um presbítero da igreja, e o presbítero, muito rígido, não queria que a filha namorasse com ele. No entendimento do presbítero, ele não tinha condição para sustentar a sua filha, enfim, não tinha um emprego fixo, não tinha futuro, essa é a verdade. Ele, então, muito chateado, sabendo que nós íamos pregar naquele domingo, a convite do conselho, o pastor estava de férias, ele foi lá, então, levou uma mensagem falando sobre humildade, sobre irmãos que querem humilhar os outros, sobre prepotente, e colocou lá, e falei, olha que mensagem interessante. E eu preguei aquela mensagem e achei, poxa, abafei. E eu me lembro disso com muita vergonha, porque e eu vejo isso constantemente acontecendo no nosso ministério. Isso acontece com frequência no ministério pastoral, de irmãos que têm queixa contra outros e vêm para o pastor, não vêm para se aconselhar, para tratar daquele problema, mas, de certa forma, levando o pastor a falar sobre aquilo, para dar indiretas na igreja. E também, pastor, esse não é o papel de pastor como pregador. Pastor só pode pregar
encomendado pelo Espírito Santo diante da realidade da igreja, pela vontade de Deus. E insisto, a vontade de Deus, a mensagem que Deus quer para a sua igreja é que faça o glorificado e fale da glória do Cristo, do Filho dele. Só isso que a gente precisa pregar. Glória a Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Na verdade. Pregar a palavra. Realmente, cada pregador precisa tratar aí o coração, ter todas essas condições que o senhor elaborou aí na fala, colocou aqui no livro, para não fazer do púlpito um lugar de desabafo, uma mensagem encomendada e ainda aquele famoso sermão metralhadora, pastor Clodoaldo, né, que serve só para ferir as pessoas. Então nós precisamos, de fato, desse preparo, dessa graça de Deus. E é muito bom conversar sobre isso, irmãos, porque nós precisamos ter essa consciência. Então, aí um abraço para o Francisco Costa, nosso pastor em Teresina, Piauí, pastor Costa. Um abraço para ele, conectado aqui com a gente. Obrigado aí ao presbitério da Bahia, em especial, muitos pastores aí, né? Maioria dos pastores, todos ligados aí nessa live. E também quero mandar um abraço para a Francisca, nossa aluna, já formou no nosso seminário, pastor Rogério, Mato Grosso, Bruno Melo também, manda um abraço aqui para nós. Muito obrigado. Grande Bruno, lá no Mato Grosso. É isso aí, então nós estamos aí juntos nessa live, falando sobre o desafio de pregar no Ministério Pastoral, e o pastor Clodoaldo, ele vai falar agora um pouquinho sobre o trato e a postura do pastor. Nós falamos sobre essa questão do desabafo, falamos dessa questão do perigo do sermão encomendado, enfim, tantos perigos que rondam o púlpito, que rondam o nosso coração. Mas, pastor, qual deve ser, então, a nossa postura, como o senhor fala aqui no livro, para a gente lidar com essa preparação, essa comunicação do sermão, então? Estou dando bastante spoiler para vocês, irmãos, porque nós queremos que vocês leiam o livro, adquiram esse livro, para vocês aí, então, também terem essa consciência que o pastor Clodoaldo está aí despertando em nós. Como que a gente consegue isso, pastor Clodoaldo? Vem na nossa mente, inclusive a gente colocou isso no livro, a palavra de Paulo a Timóteo, né? Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz, olha, se exemplo dos fiéis, da palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza, ocupa destas coisas. Ocupa de quê? Do exemplo, na palavra, no trato pessoal, no amor. E o pastor, ele deve, primeiramente, cuidar dele, do seu relacionamento com Deus, com ele mesmo, com família, com rebanho, o seu relacionamento com as Escrituras. Né? O pastor não pode ser relaxado, sobretudo, com a maior ferramenta, se a gente pode dizer assim, de trabalho dele, que é as Escrituras, é o ensino das Escrituras. Ele deve ter zelo por isso. Mas não somente ensinar com autoritarismo, mas com autoridade. Né? Sim. Mostrando o que é que se deve fazer. Mostrando o exemplo, sendo o exemplo do Senhor. Vocês devem ser assim. Não somente verbalmente falar isso, mas mostrar, de fato, nas suas ações. Isso faz parte desse trato, dessa postura pessoal do pastor, esse cuidado dele mesmo, cuida de ti mesmo, esse é o conselho. Aliás, esse já é uma outra coisa que a gente já está falando, aí, dando um outro spoiler aí, né? Outro spoiler. Um outro trabalho que está vindo por aí. Mas, enfim, essa questão desse cuidado da sua espiritualidade, do seu relacionamento com Deus, do seu relacionamento familiar, de ser exemplo e ensinar as Escrituras através da ação, do comportamento, da postura de homem de Deus que ele é. Apresenta-te aprovado, como diz Paulo também, né? Essa vida, essa postura, né? Esse trato, essa postura pessoal
é de suma importância, porque isto vai dar ou não credibilidade do pastor diante da congregação. Eu estou aqui pensando um pouquinho sobre essa sua palavra e me veio à mente, pastor Clodoaldo, esse aspecto de esforço pessoal que demanda essa postura, a renúncia, a consciência, a abdicação a isso. Então, realmente é uma palavra que nos confronta, que nos desafia e se faz necessária. E nós temos aqui a audiência de um amigo muito querido seu, companheiraço aqui nos tempos de seminário, pastor Eduardo William, direto de Uberlândia, nos acompanhando, viu? Meu brother William, um abração, pastor William. Louvado seja Deus pela vida do pastor William. Nós temos aqui o pastor Aécio Neves, lá da IPR de Cornisa, né, no Mato Grosso, com a gente. Seminarista Jefferson. Pastor Silvio Santos, tive o privilégio de conhecê-lo em Salvador. Oi, então, Silvio Santos, vem aí. Pastor Euclides Bolognese também, de Alta Floresta conosco, seminarista da IAM. Muita gente acompanhando a nossa live, pastor Clodoaldo. E o pastor Silvio Santos está perguntando aqui, pastor Clodoaldo, tem como falar do pastor como guru, que foi citado no seu livro? Isso não estava na pauta aqui não, mas ele perguntou, eu vou jogar. Enfim. Porque eu acho que nós temos líderes espirituais, né? Isto é legítimo, nós temos que ter. Eu tenho grandes líderes que têm uma representatividade muito grande para mim. E eu acho que isso, se não me engano, no livro está até dentro dessa questão, o desafio dos paradigmas, né? Então, só que o que acontece muitas vezes é que alguns pastores têm o seu líder como um guru. Então, o pastor deve ser... Se eu vou comprar casa ou não, eu tenho que saber o que é que o pastor vai dizer, se eu for me casar ou não. Obviamente, eu estou só me falando aqui, mas como é que vai ser o meu casamento? E óbvio que o conselheiro, a liderança, é importante o conselho, mas desculpa-me, mas se eu vou fazer a feira, o que é que eu vou comprar na feira ou não? Eu estou falando só essas coisas super, mas tudo tem que passar pela mão do líder, desse guru, esse pastor que eu não faço nada, eu acordo e se eu não tiver uma palavra desse líder, eu não ando por mim só. Eu dependo da fé do meu pastor, eu dependo da fé. E, infelizmente, alguns pastores que criam essa dependência em alguns membros. Então, tem membros que não conseguem ir ao banheiro se não pedir a permissão, se não pedir a orientação, a corda, enfim. E nós nós somos guias espirituais, sim, nós somos conselheiros, sim, nós somos porta-voz de Deus para aconselhar, para pregar, para trazer uma orientação em diversas áreas da vida, mas nós não podemos e não devemos ser guru, criar essas dependências de relacionamento pastoral, porque esse não é o nosso papel, não. É fato, é uma coisa que preocupa a gente, porque não é assim que a Escritura nos ensina, não é assim que o Evangelho nos dá a direção, né? O Evangelho nos traz a liberdade, ao crescimento, à maturidade, e é muito perigoso esse tipo de pregação, esse tipo de centralização, que na verdade se torna uma escravidão. Então, em Cristo, nós temos que promover aí a fé, essa autonomia, essa maturidade, esse avanço. E é isso que o pastor Clodoaldo vai tratar aqui, já indo para a parte final do livro, irmãos. Porque ele fala dos desafios da pregação, porque às vezes também há um grupo querendo esse tipo de mensagem. Há pessoas que estão querendo que o pastor traga ali uma satisfação ao seu ego. Uma pregação que satisfaça essa egolatria. Temos aqui também essa questão dessa busca hoje, ainda mais nesse período de lockdown, de momento de pandemia, onde de muita insegurança. Então, há um consumo do evangelho nesse tempo. E o pastor Clodoaldo, ele é muito assim pontual para falar
desses desafios. Eu quero deixar ele bem livre. São vários capítulos do livro nesse sentido. Nós vamos trabalhar no final o sermão expositivo. Eu peço que ele guarde isso aí, né, na resposta. Mas, pastor Clodoaldo, e esse desafio que o pastor tem aí de satisfazer o ouvinte, também às vezes de satisfazer o seu coração, né, de querer ali o aplauso, de querer ali ser o centro do negócio. Como que funciona isso? Como que a gente deve se portar nisso? Sem contar tudo, pastor, só um pequeno spoiler aí para quem nos acompanha. O tríplice desafio, né? O desafio de satisfazer a Deus, a Ele mesmo e ao ouvinte. O ouvinte ao Ele mesmo. Então, obviamente, nós somos tentados a isso. E nós vivemos nessa geração. Eu costumo dizer que, como pastor, eu estou há 15 anos na igreja, e geralmente eu não pastoreio ela sozinho. Uhum. Tem várias pessoas na igreja que recebem influência e pastoreio de vários tipos de pastores. Sim, entendeu? Sim. Tem gente que quer pastoreado por R. Soares. Olha só. Gosta. Tem gente que quer pastoreado por o outro lá da Mundial. Uhum. Outro que é por Edir Macedo. Outro pelo pastor vizinho aqui, que tem um programa que está na mídia. Então, são vários, a gente não pastoreia a igreja sozinho. Então, e é comum, às vezes, nós ouvimos pessoas que querem ouvir esse tipo de mensagem, que satisfaçam os seus egos, entendeu? Que vem a nós, que quer ouvir aquilo que satisfaça o seu coração. E é muito fácil pastorear e pregar para esse público, que essas pessoas querem uma coisa pronta, não querem pensar, não querem ser confrontadas pelas escrituras. Certo. E é muito fácil pregar uma mensagem assim e satisfazer o outro. Mas também eu tenho o desafio, muitas vezes, de satisfazer a mim mesmo. A minha mensagem, eu me envaideço com isso, entendeu? Eu prego aquilo que eu acho que eu devo pregar, que eu acho correto pregar. Que esse é o meu perfil. E o meu compromisso, o meu desafio, o certo é eu satisfazer a Deus. E se eu satisfazer ao Senhor, e talvez eu esteja sendo repetitivo nesse sentido, e a vontade de Deus é que nós preguemos Cristo, que nós preguemos e anunciemos Cristo. Esse é o assunto da mensagem de Gênesis a Apocalipse, é Cristo, o Filho de Deus, a história da redenção. Tudo, como diz Paulo, né? Tudo converge em Cristo. Então, não temos outro assunto. Jesus, quando mandou pregar, os discípulos ali em Lucas, ele não somente manda pregar, mas ele diz o que é que deveria ser pregado. Lucas 24, dê uma lida em Lucas 24. Ele diz, olha, vai e anuncie. Ele não falou somente isso, vai e pregue. Vá e pregue. Pregue arrependimento. Pregue o evangelho do reino. Pregue Cristo. E a nossa obrigação não é satisfazer. É óbvio que, como pastor, nós temos a obrigação, nós temos o dever de trazer resposta para o povo, de atender às ansiedades do povo. Nós temos que estar ligados com o Senhor e atender às demandas da alma do nosso rebanho, mas com o propósito de agradar a Deus, né? E se nós nos comprometermos com isso, com certeza alcançaremos e atenderemos os anseios do coração dos nossos ouvintes e também os nossos corações. Boa esta palavra, pastor Clodoaldo. Pastor Alírio, ele disse aqui que esses pastores virtuais muitas vezes complicam, né, o pastoreio local, porque ele está distante, ele não conhece a realidade ali da comunidade, né, do contexto. E como o senhor disse, essa fidelidade do pastor, essa preocupação com a sua espiritualidade, com o pastoreio mesmo, com esse bem-estar das ovelhas, especialmente num momento como nós estamos vivendo, levando essa palavra de fé, de esperança, de amor, é realmente
assim, preservando a integridade da mensagem, como o senhor disse, nesse processo, porque a satisfação, a expectativa, ela está aí. E se não lidar com ela, biblicamente falando, como o Evangelho ensina, a gente acaba muitas vezes aí negociando os valores. Então, acho que assim, o livro é muito feliz, né, também, porque quando o senhor colocou aqui o desafio de satisfazer a si mesmo, né, essa autocobrança ou essa questão do ego inflado também, para a questão mesmo assim vamos dizer assim, da performance no público, não é para isso que o Senhor nos chamou. Então, eu louvo a Deus por essa excelente reflexão, por essa palavra, por essa obra, por essa live. Eu já recebi aqui uma mensagem de um testemunho, olha só, a pessoa sendo edificada, querendo ou não, pastor, essa live está realmente mexendo em algumas coisas que muitas vezes nós não temos a coragem de falar ou de trabalhar, de tratar, mas o Senhor trouxe isso do ponto de vista mesmo pessoal, mostrando que essa é uma realidade que pode atingir qualquer um de nós. Então, quero agradecer aqui a presença dos pastores, olha, pastor Edrei, pastor José Maurício Pereira conosco, pastor Gleis, aqui de Anápolis, a seminarista Fernanda, Camila Fernanda, a Lucineide Sabino, enfim, todos vocês que estão aí conosco, né, essa audiência que está sendo alcançada nessa noite. Esse é um tema que realmente a gente precisa sempre estar revendo, porque o desafio de pregar, ele está diante de nós, diante da nossa comunidade, da nossa congregação, do nosso culto, mas também é um desafio para o nosso coração. Eu, particularmente, quando subo ao culto, eu sinto aquele frio na barriga, porque eu sei que depende dele, eu sei de quem é a palavra, eu sei de quem é o poder. Então, eu costumo dizer, eu não quero perder esse frio na barriga, pastor Godoy, eu quero sempre depender do Senhor, quero sempre depender dele na pregação, porque quando a gente vai para o púlpito com outros interesses, outras motivações, certamente nós estamos fazendo a vontade dele. E eu queria, então, que o senhor concluísse aí para nós aqui essa fala nessa noite. Daqui a pouco vamos responder também perguntas dos nossos irmãos sobre o desafio de pregar expositivamente. Porque a pregação expositiva, pastor Godoy, ela tá tão na moda que todo mundo prega expositivo. Aí o cara prega um sermão temático e diz que é expositivo. Prega um sermão, assim, textual e diz que é expositivo. Mas fala para nós o desafio de pregar expositivamente mesmo. O que é isso? O que isso exige do pastor? E não é somente pregar expositivamente, mas pregar cristocentricamente, né? Maravilha. Pregar expositivamente é expor as escrituras. Nada mais do que isso. É você ler e você não inventar nada. Você não precisa inventar nada. Eu lembro de uma fala no seminário ainda, se não me engano, do pastor Ivailton mesmo. Ele falava assim, olha, vocês não fiquem pensando que os sermões que vocês estão fazendo aqui vai dar a vida toda, para a vida ministerial de vocês toda. Isso aí não dura 6 meses. E é verdade. É verdade. Não dura 6 meses. E quando você não prega expositivamente, meu Deus do céu, quantas vezes eu chegar no domingo e não saber o que vai pregar ainda? Porque ficar procurando um tema, ficar procurando um texto aleatório, e você não sabendo o que vai pregar. Quando você prega expositivamente, por exemplo, agora nós estamos expondo o livro de Atos aos domingos. São 2 cultos, um pela manhã e outro à noite. Então, sou eu e o presbítero Laio que estamos fazendo essa exposição. Então, uma mensagem que eu vou pregar, de uma perícope, eu fico a semana inteira estudando esse texto. Sim. E eu não consigo, em um sermão só, esgotar aquele texto. É impossível. Ou seja, é uma vantagem maravilhosa porque leva o povo a amar as Escrituras, a se familiarizar com a Escritura. É uma coisa sistemática, continuada, serial, né? O povo acompanha e você tem assunto porque não se trata do que você pensa, você não tem que inventar nada,
está ali e você apenas tem que ter a sensibilidade, a leitura, o estudo, o preparo, e isso dá muito trabalho. É muito fácil pregar tematicamente, textualmente, é muito fácil. Agora, expositivamente, não é fácil não, porque dá muito trabalho. É vantajoso, mas dá trabalho. Você tem que queimar pestana, você tem que derramar suor, você tem que orar e pedir a Deus, você tem que ler bastante, você tem que, enfim, tem que ter uma boa hermenêutica, tem que fazer o trabalho de casa, para quando você começa a falar, o povo vê, ele leu Bíblia. E o povo cria o interesse pelas Escrituras. Então, pregar expositivamente é simplesmente expor as Escrituras. E a gente tem um exemplo, eu aprendi demais essa questão do sermão expositivo com Jesus. Você olha ali um episódio dos discípulos a caminho de Emaús. Camaradas estão lá se sentindo fracassados, e Jesus se aproxima deles, começa a perguntar o que está acontecendo, eles começam a falar, então Jesus aí começa. E Jesus, usando lá o Velho Testamento, os profetas, os salmos, começou a falar tudo que dele se achava escrito. Moisés, os salmos, os outros escritos. E Jesus expõe ele mesmo. Então, e Jesus faz a aplicação. Jesus vai lá e faz a aplicação. E ao ponto que eles chegam ao entendimento. Eles têm a sua mente aberta pelas Escrituras. Então, pregar expositivamente, não somente isso, mas pregar também cristocentricamente, dá muito trabalho, e dá trabalho também para o povo acostumar, ainda mais numa comunidade que está acostumado a certos tipos de mensagem, dá muito trabalho para o povo acostumar, mas depois que o povo acostuma também. É maravilhoso, é prazeroso, é gratificante, o crescimento espiritual da igreja, a revitalização, até do teu ministério, como pastor, como pregador, é revitalizado e você vê mais sentido na existência dele. Eu, sinceramente, eu não consigo mais pregar de outra forma que não expositivamente. Glória a Deus. Agora, dá trabalho, viu, pastor Dinho? Dá sim. Tá aí o pastor Machê também falando, ler, explicar e aplicar. Gente, o nosso seminário, ele oferece aqui um curso de sermão expositivo online para você, se você tiver interesse. E a partir da semana que vem também vamos ter um curso de pregação para quem quiser aprofundar, reciclar. Você vai ter a matéria de homilética, o início da pregação, pregação expositiva, a matéria de hermenêutica, e também você vai ganhar de bônus uma matéria muito especial que nós temos aqui, que é o método de estudo bíblico indutivo. Então, são matérias que ajudam muito para quem quer aprofundar na sua pregação e também na pregação expositiva. Mas nós estamos aqui, irmãos, chegando já ao final dessa live. E eu tenho uma pergunta aqui, pastor Clodoaldo. O alcance da live está, assim, maravilhoso. Muitos amigos, muitos pastores, irmãos perguntando aqui. E teve uma pergunta aqui que chamou a atenção e eu quero fazê-la para você, né? Tá aí o desafio de pregar no ministério pastoral. Eles gostariam que o senhor resumisse numa palavra, né? Qual que seria, assim, o maior desafio do pastor? Uma palavra é quase impossível. Mas assim, ó, o grande desafio para mim é que a mensagem que eu prego é muito maior do que eu. Eu sou apenas o transmissor dela. A mensagem, o desafio é pegar essa mensagem que é muito maior do que eu e transmiti-la. É muito difícil, um desafio muito grande. A mensagem do Evangelho, a mensagem desse Deus poderoso é muito maior do que eu. É muito maior do que a minha compreensão, muito maior do que a minha capacidade, é muito maior do que o meu conhecimento. Então, esse, para mim, na minha vida, é o maior desafio na pregação como pastor. Maravilha, coisa maravilhosa ouvir isso, pastor, de saber o seu comprometimento com a mensagem, com a pregação e com o Evangelho de Jesus. Eu louvo a Deus pela nossa Igreja Presbiteriana Renovada, por homens como o senhor, aí tão comprometidos e também se espalhados por todo o Brasil, inclusive aqui muitos pastores da nossa diretoria administrativa, pastor Clodoaldo nos acompanhando,
Um abraço, pastor Carvalho, presidente do Presbitério lá do Mato Grosso do Sul. E todos os pastores, presidentes de presbitério que estão aqui conosco, ao pastor Jaziel de Santa Catarina. E, enfim, muito obrigado pela audiência de todos vocês, cada pastor presbiteriano renovado, cada seminarista, cada amigo, cada irmão. A mensagem é uma só. Nós sabemos, né, sobre quem, é sobre ele. E então eu queria, nesse momento, dar oportunidade para você adquirir essa obra. E eu queria, então, pastor Clodoaldo, que o senhor falasse como que as pessoas fazem para adquirir o livro, para conhecer um pouquinho mais sobre o desafio de pregar no ministério pastoral. Então, nós temos aí, como está posto aí, o nosso WhatsApp, que é 73988191465. Nós temos aí o nosso Instagram, temos o nosso Facebook também, que pode ser pedido, e temos também, inclusive, nós temos aí também nosso YouTube, está aí, primeiro IPR, GQE, mas enfim, mas principalmente através do nosso WhatsApp, você pode pedir. O livro hoje custa R$20 e nós já estamos incluídos aí despesa de correio. Então, esse valor é já com despesas de correio. Irmãos... Porque a hora que quiser, a quantidade que quiser, no meu WhatsApp é o mais fácil. Tem o nosso e-mail também, é prbrito, com 2 T's, 32@hotmail.com. Maravilha, pastor Clodoaldo. Então, irmãos, olha, por apenas R$20 você vai receber na sua casa o livro do nosso pastor, essa obra que ele produziu a partir da sua experiência, que ele comentou conosco aqui nessa noite sobre o desafio de pregar no ministério pastoral. Mas você fala, eu não sou pastor, pastor Johnny. Não tem problema. Se você prega, esse livro é para você. Você vai ouvir a partir de uma perspectiva de um pastor real. O pastor Clodoaldo não é só um pastor virtual. É um pastor que está aí 20 anos no ministério, na labuta, formando pessoas, cuidando de pessoas, pregando e aprendendo. Então, tudo que ele repartiu aqui no livro são apenas spoiler, mas tem aqui o texto para você ter em mãos, para você refletir. Então, quero aqui parabenizar ao pastor Clodoaldo pela sua obra, pelo seu livro. Certamente outras obras virão. E você que nos ouve, nos assiste, tem então a oportunidade de comprar por apenas R$20. Vai receber aí no conforto da sua casa para ler e refletir sobre esse desafio. Então, pastor Clodoaldo, eu quero agradecê-lo nessa noite por esse tempo tão precioso, juntamente aí com todos os nossos pastores aí, ó. Pastor Ramsés já mandando uma mensagem de gratidão, tá? Mandando aí um abraço aí, pastor Ramsés. Pastor Ivan também está aí, ó, expor a palavra, expor a própria vida, assim fez Jesus. Então aí estão os nossos pastores, nossos amigos e irmãos, seminaristas, muito obrigado. Eu queria então que o senhor deixasse uma palavra final, pastor Clodoaldo, para cada um de nós. Enfim, eu quero agradecer, primeiramente agradecer a você, viu, pastor John, muito obrigado. Você sempre gentil, sempre se deixando gastar em prol do reino e a serviço dos pastores da Renovada. Que Deus continue te dando graça e sabedoria. Eu louvo a Deus pelo privilégio. Essa semana eu estava pensando na tua pessoa, na pessoa do Sérgio, seu Sérgio. Eu falei, meu Deus, obrigado por poder ser contemporâneo desses homens. E, de fato, eu tenho muito orgulho de ter vocês como colega de ministério. E agradecer também ao pastor Ivailton, meu mestre por excelência, aí. E se eu posso incentivar você, eu vou pegar 2 conselhos que eu recebi na minha vida. O primeiro deles com relação à pregação. Pastor Ivailton já falou, olha, vocês deveriam gravar as mensagens de vocês e ouvir vocês. Ouvir bastante. Eu sempre fiz isso demais no seminário, sempre segui à risca
com relação... Eu ia pregar nas escalas e gravar as mensagens e ficava a semana toda ouvindo. Eu falei, meu Deus, eu falei isso, meu Deus do céu, misericórdia. E se alegrava com aquilo que a gente percebia que tinha dado certo, né? E isso me trouxe um crescimento, até hoje traz um crescimento muito grande. Você gravar, e agora com essa questão de vídeo, então, melhor ainda, né? A gente pegou esse conselho. E um outro conselho foi uma palavra do pastor Hernandes. Nós estávamos em um evento onde ele estava e sentado à mesa com ele. Ele falou, olha, se você tem vontade de escrever, faça o seguinte, escreva todos os teus sermões. Olha só. Você não somente pregue, mas não somente faça ali o esqueleto chamado, né? Escreva. E depois transfira, ou melhor, transforme esses sermões em textos, em livros. E você vai se tornar escritor. É isso que ele faz. Ele expõe e depois vai lá e escreve. Então, fica aí também. Essa sugestão tem sido muito boa para mim. Qualquer um pode fazer, né? E além disso, você vai ter o registro. Hoje mesmo eu peguei. Hoje não, ontem eu peguei ali a minha Bíblia e até hoje eu tenho esse costume. Pego lá meus esboços, vou lá, digito tudo, então eu escrevo e depois eu vou ler e falei, meu Deus do céu, isso aqui precisa ser corrigido e a gente muda alguma coisa. Ontem mesmo eu peguei uma mensagem ontem aqui, totalmente diferente, baseado em um sermão que a gente pregou há alguns anos. Mas, enfim, então, faça isso, se comprometa. E uma das coisas da questão do trato é você se dedicar ao estudo das Escrituras, porque a maior ferramenta do pastor é a pregação. É através do culto que você conversa com o rebanho, que você ensina. E se você faz isso de maneira relaxada, você não terá atenção de ninguém, não vai conseguir transformar a vida de ninguém. Se você for relaxado com relação ao teu estudo, à tua ferramenta de trabalho. Essa é a palavra que a gente pode dar. E, mais uma vez, pastor Johnny, muitíssimo obrigado. E a todos que estão nos acompanhando aí, muito obrigado pela gentileza de cada um de vocês. Maravilha, muito obrigado pelos conselhos, por essas duas excelentes dicas, como o pastor Gleice está falando aqui. E obrigado pelas suas palavras generosas ao nosso respeito, à nossa casa, ao nosso seminário. Então, prazer, um privilégio repartir essa tela com você. Eu não posso terminar diferente. Eu queria que o senhor orasse por nós, orasse pela nossa nação, orasse pelos nossos pastores, orasse pelas pessoas que estão sofrendo neste momento, pastor Rodolfo, porque o senhor sabe que o nosso contexto, ele é bem delicado, mas nós temos uma palavra. A igreja é a esperança desse mundo. Então, a pregação, ela precisa acontecer. Então, eu queria que o senhor orasse, abençoe as nossas vidas, para a gente encerrar essa live nessa noite. Pode ser? Pastor, eu vou orar sim. Preciso só falar mais uma coisa, eu acho que isso é interessante. Ontem, como o senhor sabe, nós fizemos a apresentação da nossa dissertação, e eu queria louvar muito a Deus, porque um grande motivador para essa vida acadêmica, para mim, é o pastor Sérgio. Sim. O pastor Sérgio, para mim, é um grande exemplo. Eu tenho um orgulho tremendo de conhecer aquele camarada lá humilde, lá de Minas Gerais, entendeu? Quietinho, mas é uma sumidade, eu louvo a Deus. E eu estou falando isso para fazer um apelo aos amados colegas. Gente, nós temos 2 seminários e eu vou puxar a sardinha para o seminário, que é a minha casa, né? Faça o mestrado, gente. Quem não tem, faça o mestrado. Tem sido assim, a gente ficou vários anos sem estudar e voltamos ao seminário e para mim foi uma revitalização ministerial através do curso. Meu Deus do céu, eu falava ainda ontem com os pastores que nós estávamos defendendo a nossa dissertação e teve alguns módulos que
mexeu demais comigo. Teve um deles que eu chorei o módulo inteiro, que Deus ministrou profundamente. Trouxe uma revitalização ao meu ministério, vontade de pastorear por mais alguns anos, entendeu? E se vocês puderem, conversa com o pastor Johnny aí, procura o pastor Ivailton, o pastor Sérgio, e faça esse curso de mestrado. Vocês só têm a ganhar. Que Deus possa abençoar. Permita-me orar. Amém. Meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus, nós te bendizemos por esse tempo, por essa oportunidade de crescimento, de comunhão que temos tido aqui, proporcionado pelo seminário, pelo pastor Johnny. Pai amado, e te louvo pela vida de cada um dos amados colegas, dos irmãos que nos têm acompanhado, e que esta conversa tão maravilhosa, tão gostosa, que fez tanto bem para mim também, seja uma realidade na vida de cada um deles. Senhor amado, nós oramos nesse tempo tão difícil, nós oramos pela vida, pela saúde física e espiritual de cada colega, de cada pastor, de cada igreja, em cada presbitério. Pai amado, pela saúde deste país. Senhor amado, que o Senhor possa nos conduzir, que nós, a cada dia, sejamos comprometidos com o nosso chamado, com aquilo para o que o Senhor nos chamou para fazer, que é pastorear a tua igreja, instruindo-a na verdade, para que façamos tal como João Batista, ser amado, que disse, olha, eu não tenho direito nenhum sobre a noiva, mas a minha alegria é ver o noivo e entregar a noiva para ele, porque é o noivo quem possui a noiva. Pai amado, e João cumpriu o seu ministério cabalmente, e que esse também seja, Pai amado, o nosso papel como amigos do noivo, Pai amado, ensinando e ataviando a noiva para apresentar ao noivo querido. Deus amado, nós te pedimos graça e sabedoria para que compramos o nosso ministério para a glória de Cristo Jesus. É que assim oramos, agradecidos. Amém. 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 Glória a Deus. Muito obrigado, pastor Clodoaldo. Um forte abraço. Eu que agradeço, pastor John. Tá? Deus te abençoe grandemente. Foi muito bom ter você aqui, muito bom falar sobre essa temática. Eu amo a temática da pregação, amo pregar a palavra de Deus, então fui muito edificado e parabéns pelo seu livro, pela sua obra, que o Senhor continue te usando muito aí. Parabéns pelo seu mestrado, pela conclusão, e que muitos outros pastores também possam ser desafiados como nós somos e também abraçar aí esse desafio como nós abraçamos aí. Então, Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado. Até a próxima, viu? Muito obrigado, pastor. Deus que abençoe. Até a próxima. Irmãos, estamos chegando, então, aqui a esse momento final dessa live especial sobre o desafio de pregar no Ministério Pastoral com o pastor Clodoaldo Brito. Aí está a obra, o livro do nosso pastor, tá bom? Então, você pode adquirir. Está aí o telefone dele, você pode fazer contato pela rede social, fique à vontade. Então nós chegamos ao encerramento, com muita gratidão a Deus pela sua vida, pela sua audiência, fiquem conectados em nossas redes sociais, vamos lançar aí o curso Líder Renovado, um curso de preparação de liderança na igreja local, um curso aí com toda uma fundamentação voltada à formação de líderes na igreja local, e você pode aproveitar todos os seus créditos para continuar no estudo do seu curso teológico. Então, fique ligado, nós temos aí o curso Conheça a Sua Bíblia, você pode fazer o curso, você pode fazer matérias avulsas, enfim, nós temos toda uma estrutura para oferecer e para dar a você o crescimento que você deseja, com a flexibilidade que você precisa, onde você faz o seu horário nesse ambiente virtual. Então, nosso muito obrigado, fiquem com Deus, tenham todos um bom final de semana, que o Senhor nos preserve e nos guarde nesse tempo. Até a próxima, viu? Que Deus abençoe.